Vamos falar agora, gente, com a médica neurologista Bianca Etelvino para saber um pouquinho mais sobre essa doença. Então, você que está aí do outro ladinho, pode estar participando junto conosco através do nosso WhatsApp, mandando sua pergunta. Eu tenho uma pergunta. Faça a pergunta, seja áudio, seja por escrito, aqui por mensagem, não importa. É só você mandar a partir de agora no 981733660, tá bom? Bom dia, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia, Maria. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa Manhã da Gente. Que coisa boa, viu? Fiquem à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é a esclerose múltipla? Explica um pouquinho pra gente. Esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, ou seja, ela destrói a bainha de mielina, que é como se fosse um envoltório da célula nervosa, uma capinha. E esse envoltório, ele facilita a condução dos estímulos nervosos, as informações, né? Dê um passo, caminhe, enxergue, tenha equilíbrio. Então, essas informações, esses comandos, quando é destruído ou lesada a bainha de mielina, ele sai com defeito, né? De forma errônea. E ela acomete exclusivamente o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula. Ela é inflamatória, autoimune, causada pelo seu próprio sistema de defesa. Então, ela não possui cura. Me diz uma coisa, que tipo de pessoas elas podem desenvolver essa doença? Principalmente mulheres, na faixa etária jovem, de 20 a 40 anos de idade. Podem ocorrer em torno de 10% nas crianças, adolescentes e 20% acima de 50 anos. Mas ela compreende principalmente a faixa etária jovem. E me diga uma coisa, existe alguma prevenção? Como se prevenir nesse caso? Há uma predisposição genética e há alguns fatores que podem aumentar o risco de desenvolver a doença, como o tabagismo, né? Então o cigarro, a obesidade, esses alimentos, né? Essa alimentação não saudável, fast food, né? E a questão da ausência da atividade física, o sedentarismo, né? Outro fator que contribui também é a questão do fator ambiental, né? Então a questão de baixa luz solar, pouca luz solar, então ela é mais frequente no Brasil, no sul e sudeste, né? E nos países nórdicos da Europa, Estados Unidos, Canadá, por conta da temperatura. Outro fator são as infecções virais. Então a gente teve um aumento grande, por exemplo, no Brasil e na região nordeste, quando nós tivemos a epidemia da Zika, da chikungunya, ali 2014, 2015, 2016, então deu um aumento do número de casos na região nordeste. E agora com a Covid, outro aumento em todo o mundo, né? Isso, um outro boom. Será que com a Covid aumentou um pouco mais? Com certeza. Pelo menos, assim, a gente tem esse levantamento epidemiológico, por exemplo, de crianças e adolescentes, que a gente tinha um número baixo e, de repente, com a epidemia 21 e 22, a gente teve um pico na incidência e prevalência da doença. Quais são os sintomas? O que é que a pessoa começa a sentir? Um dos sintomas mais comuns é o embaçamento visual de um único olho, com dor à movimentação ocular, a visão dupla, o desequilíbrio, a perda de força muscular em um membro ou mais de um membro. Esses sintomas eles podem vir de forma transitória durante 48, 72 horas, como eles podem evoluir de forma progressiva, sem remissão do sintoma. E me diga uma coisa, como é que é feito o tratamento, doutora? É prolongado, é pro resto da vida? À medida que a gente faz um diagnóstico, que deve ser feito um diagnóstico precoce da doença, para que a gente possa interferir no prognóstico, na qualidade de vida do paciente, é instituído um tratamento que é de uso prolongado, é uso contínuo, para o controle da doença, já que ela não tem cura, né? E vale ressaltar que esse tratamento ele é de altíssimo custo. Uma boa parte dele é custeada pelo Ministério da Saúde e a medicação ela é dispensada e regulado essa entrega de medicamento e o monitoramento pela Secretaria Estadual de Saúde, através do CDMEX e do Centro de Referência de Esclerose Múltipla e Doenças Desmielinizantes do Estado da Paraíba.
Com esse tratamento todinho, a pessoa pode ter cura ou não tem cura? Não, a doença não tem cura, mas a pessoa que obteve um diagnóstico precoce, com o início de um tratamento específico, adequado para a sua forma clínica da doença, ele consegue sim ter um prognóstico, uma qualidade de vida muito boa e seguir naturalmente todas as suas expectativas, os seus sonhos, sua vida profissional, familiar. Então, tipo, estabiliza, em algum momento estabiliza um pouco a doença. A gente consegue estabilizar, agora tudo depende do tratamento, do diagnóstico e da aderência do paciente ao tratamento, porque a gente sabe que às vezes tem pacientes que ficam falhando no uso da medicação, né? Então, isso contribui para uma progressão da doença. Então, a aderência é importante e a mudança do estilo de vida. O paciente que é sedentário começar a fazer atividade de vida, o paciente que não tem uma alimentação saudável mudar o seu padrão alimentar, o paciente que tem um sobrepeso tentar perder o peso, largar o cigarro. Então, assim como a gente vê em doenças cardíacas, doenças... Isso, exatamente. E o diagnóstico, como é que é feito? Existe algum tipo de exame para diagnosticar essa doença? Quais são os exames? Os exames que nós utilizamos para o diagnóstico é a ressonância magnética, né? E o líquor, que é aquela coleta do líquido que corre ali na coluna. São os dois exames que a gente utiliza para diagnóstico da doença. Precisa ter uma história típica, um exame físico neurológico típico da doença, né? E precisa excluir outros diagnósticos, já que a esclerose múltipla está dentro daquele número de patologias incluídas nas doenças raras. Muito bem. Olha só, a gente tem aqui pergunta, vamos lá, vamos soltar a primeira. Bom dia, meu pai veio a falecer dessa doença. Eu gostaria de saber se é hereditária. É a Jordana Gozil, do bairro do Cristo. A primeira coisa que a gente deve responder é, primeiro, qual a idade do pai. Porque se é o pai, dificilmente tinha esclerose múltipla. Ele deveria ter esclerose lateral amiotrófica, que tem uma hereditariedade maior no sexo masculino. Certo. Né? E aí precisa ter uma vigilância e um monitoramento com o neurologista em relação à esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla não é hereditária. Você tem uma predisposição genética. O seu risco é maior quando há casamentos consanguíneos. O que é casamento consanguíneo? Quando você casa com parentes, primo com primo, tio com sobrinha, né? Então, quando a gente tem uma relação parental, você aumenta o risco não só de esclerose múltipla, mas de qualquer outra patologia, né? Assim como das síndromes. Quando você fala assim, parental, é tipo, sei lá, o tio com, por exemplo, o tio com a sobrinha. É isso. Mas que seja, tipo, do mesmo parentesco. Por exemplo, o tio é irmão da mãe, por exemplo. É isso. Seria isso. É isso. Não seria tipo tio que não tem nada a ver com a mãe. Isso, exatamente. Tá, só para o pessoal entender bem, então tem que ser um tipo de primeiro grau. Exatamente. Né? As famílias, como é que elas podem ajudar nesse sentido? Se a pessoa tiver com essa esclerose. É muito importante o suporte familiar. A gente vê que os pacientes sofrem muito por falta desse suporte, de uma falta do entendimento. Porque, veja bem, você está com um paciente jovem que às vezes não consegue ir para a faculdade, não consegue ir para a escola, perde o trabalho, é demitido, né? E aí, muitas vezes, como eles sofrem muito de fadiga e de sintomas transitórios, como eu falei, então, às vezes, o familiar ou o empregador acha que é uma preguiça, né, que está inventando aquela situação e, na realidade, não é. Ele pode ter momento do dia que ele está bem, momento do dia que ele está péssimo. Né? Então, há alguns sintomas que são transitórios e que pioram, por exemplo, na época do verão. E a gente está num verão intenso, então de outubro para cá é um momento que os pacientes estão sofrendo muito sintomáticos por conta da temperatura. Esse povo tem que ir para um lugar um pouquinho mais frio, né? Isso, a gente sempre pede para eles... Aqui é muito quente, praticamente é verão o ano todo, né, doutora? A gente pede para sempre eles procurarem ter ambientes arejados em casa, usarem roupinhas leves, né? Procurarem quando for sair para resolver alguma coisa na cidade, evitarem aquele horário do meio-dia, porque é muito calor, sempre procurarem mais cedo ou mais pro final da tarde. Assim como a atividade física, procurar nesses
horários do dia, mais cedo ou mais para o final do dia. E nunca no pico do calor, né? Verdade. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Gostaria de saber se a pessoa diagnosticada com deficiência intelectual é uma doença neurológica. Não, não é uma doença neurológica. Inclusive é da área da psiquiatria e da psicologia e não da neurologia. Agora, tem síndromes clínicas que acometem vários sistemas e pode ter deficiência mental e ter sintomas neurológicos associados, né? Pode ser confundida essa doença com outras? Com várias. Primeiro, por conta do nome. Dá um exemplo, mais ou menos. Primeiro, por causa do nome esclerose, que tem várias doenças neurológicas que é esclerose. Então, esclerose lateral amiotrófica, né, é bem confundida, que é aquela que ficou bem famosa um tempo atrás, que tomava o banho de gelo, de água gelada na televisão, né? Aí vários artistas, jornalistas tomaram. Então, a esclerose lateral amiotrófica. A doença de Alzheimer, como antigamente a gente chamava muito de esclerosado, então confundem bastante com esclerose múltipla, né? E na realidade é uma doença de jovem, Alzheimer é uma doença da terceira idade, né? Então essas duas, assim, são as que mais confundem, né? Doutora, existe um preconceito com esse tipo de doença rara? Bastante, né? Eles são um pouco reconhecidos, até por serem raros, independente de esclerose múltipla, né? Outras patologias raras, né? Mucopolissacaridose, neuromielite óptica, né? Lúpus, né? Lúpus acometem pacientes que são jovens, sexo feminino, e você como mulher sabe, nós já somos assim... sofremos bastante um certo preconceito. E a mulher geralmente é um pouco mais frágil do que os homens, né? Frágil sim, né? Em outro sentido, porque nós somos tão fortes. Emotiva, né? Mas é verdade. Mas tudo é pra mulher, né? Exato. Eu sempre digo, tudo vem pra mulher. As doenças autoimunes raras são mais frequentes no sexo feminino, mas tem uma relação hormonal em relação a isso, né? Então sofre bastante preconceito, né? Porque é o jovem, mulher, né, com deficiência física, né? Então isso tudo impacta e às vezes, como eu falei, tem sintomas que são transitórios, tem sintomas que são não visíveis, que a gente diz que são sintomas invisíveis. Sim. E que só quem sabe é quem está passando por aquilo ou o médico do paciente que sabe que está sofrendo daquilo. As pessoas não conseguem visualizar, não é visível, né? Criança, ela pode vir a ter... Ou, assim, é um caso raro, assim? São raros os casos, mas a gente tem a faixa etária pediátrica e adolescente, né? Atualmente, nós temos 18 pacientes no estado da Paraíba com doenças desmielinizantes de uma forma geral. Em torno de 4 que são esclerose múltipla, que ainda são crianças, né? Agora, vários outros, nesse momento, já completaram 18, passaram para a faixa etária adulta, 20, mas eles iniciaram na infância. Nosso mais jovem começou com 1 ano e 8 meses, a primeira crise. E aí só fechou o diagnóstico aos 5 anos de idade. Um ano e pouco, né? Você já pensa... Porque a gente tem aquele teste do olhinho, por exemplo, né? Que aí faz o teste do olhinho. No teste do olhinho já dá para diagnosticar, não, doutora? Não, nessa fase inicial do nascimento não dá para diagnosticar. Vai surgindo posteriormente. E me diga uma coisa, idosos, né? Já que a gente falou de crianças, pessoas idosas, elas podem também, de repente, surgir com essa esclerose múltipla? É muito raro a gente ver depois de 60 anos o início da doença. A gente tem pacientes idosos que possuem, mas que iniciaram numa faixa etária jovem. A gente tem alguns idosos que abriram o quadro com 52, 55 anos. Mas acima de 60 não, é muito difícil, porque o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele também envelhece, assim como o restante dos sistemas. Então, à medida que ele envelhece, ele já não consegue desencadear esses processos autoimunes. A gente esquece alguma coisa assim? Na doença? Pode ocorrer um déficit de atenção importante, mas normalmente vai ocorrer após muitos anos da doença. Algum tempo, né? Depois de 10, 20 anos que tem a doença, pode ocorrer. Caso a pessoa não venha tratar de forma certa, tudo direitinho, a pessoa pode chegar a óbito, doutora?
Pode, a pessoa... O que nós temos de dados, né, é que uma pessoa que não realiza o tratamento de forma adequada ou nem iniciou o tratamento, ele no máximo, em 10 a 15 anos de diagnóstico, ele está na cadeira de rodas, né? E ele sobrevive 10 a 20 anos menos que a população em geral. Né? Então, esse paciente pode evoluir para o andador, cadeira de rodas, ficar totalmente acamado e aí evoluir a óbito. Muito bem. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Bora lá. Bom dia, novamente me chamo Sancha Ramalho de Souza, do bairro do Valentino. Minha mãe deve ter, eu acho que não é isso, esclerose múltipla lateral. Eu posso também desenvolver? Se a mãe tem, e ela, né, deve ser uma mulher, Sancha? Não sei, deve ser isso, não é isso? É o filho, né? Eu já entendi. Na realidade, se confundiu com o diagnóstico, né? Colocou esclerose múltipla, ela é esclerose lateral amiotrófica que a mãe tem. Tem uma predisposição genética, mas é maior nos homens do que nas mulheres, né? Não é esclerose múltipla a doença dela, né? Ela confundiu, ela colocou ali a lateral. Isso. Bom, mas ela pode vir a ter também, já que tem uma predisposição, mas é maior no sexo masculino. Certo, do que no feminino, né? Ela tem uma relação com o gene, né? E aí ela vai mais para o homem, a esclerose lateral, do que para as mulheres. Maravilha, doutora. Obrigada por você ter vindo participar do nosso programa. Né? Parabéns aí por ter esclarecido pra gente, né, esse assunto. Esse assunto é muito importante, assim como outros assuntos, né, que a gente sabe que tem muita gente aí com doenças raras, todos os tipos de doenças que a gente às vezes não sabe o que é. Tem muita gente que ainda é meio leigo no assunto. Eu não sei o que é lúpus, não sabe o que é esclerose múltipla. Então é bom que a gente está aqui sempre esclarecendo sobre esses assuntos aqui no nosso programa. E eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Eu gostaria de agradecer e poderia só fazer uma chamada, um convite. Sim. Né? O mês de março é o Março Verde de conscientização da neuromielite óptica, que é uma outra doença rara neurológica. Né? Até mais rara que a esclerose múltipla. E aí, nessa sexta-feira e sábado, nós estaremos fazendo o movimento NMO Sem Fronteiras, né? De conscientização da neuromielite. Então, no dia 10 de março, às 14 horas, nós estaremos em Campina Grande com o Crônicos do Dia a Dia e Amigos Múltiplos pela Esclerose, né? Junto com o Centro de Referência de Esclerose Múltipla e Doenças Desmielinizantes. É gratuita a participação. E no dia 11 de março, na FUNAD, de 8h30 às 11h30, fazendo o mesmo movimento. E com apoio também do Laboratório Eurimun, da Horizon e do Instituto Gustavo Rosas, que vai fazer um movimento de arte e terapia com os pacientes. Muito obrigada, viu? Obrigada a você também, viu? Parabéns aí por esses esclarecimentos, gente. É muito importante que você fique atento aqui no nosso programa, sempre assista, a gente sempre está levando informação desse tipo para você que está em casa, para que você também se cuide, vá ao médico, faça seus exames de rotina. Eu sempre falo, faça seus exames de rotina, a gente nunca sabe o que a gente tem. Mas eu tenho medo, vai que eu descubro alguma coisa, mas se tu não for fazer, tu não vai descobrir logo, aí vai descobrir lá na frente, aí pode ser pior. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar nosso problema, mais rápido a gente também tem como tratar e ser curado, talvez, né? De repente seja uma coisa mais fácil de ser curado, mas assim não, pelo menos tem um tratamento que a gente possa estar fazendo contínuo, para que a gente possa também, né, viver um pouco mais para frente, tá bom, gente? Então, sempre faça seus exames de rotina, que é muito importante. Olha só, agora